Olha, não existiria carreira, acho que nenhuma, que lide com a palavra, como é a diplomacia ou como é a literatura, às quais eu me dedico, sem a liberdade de expressão, né. Então, ah, as vias que eu escolhi na minha vida, ou que foram escolhidas para mim pelo destino, né, vocação, a gente escolhe de certa maneira, são vias que exigem, e que têm na sua essência a liberdade de expressão, né. Eu, na literatura, tanto literatura de ficção, que eu já produzi, quanto, né, escrevendo artigos e outras contribuições que eu tenho feito e que pretendo continuar fazendo, você vive da palavra, você vive, portanto, da comunicação de ideias que precisam estar num meio onde as pessoas tenham confiança e a faculdade de participarem livremente, né? E na diplomacia também, né? Diplomacia você faz falando, né? É claro que é diferente, você tem, né, determinados objetivos de um país, de um Estado, de um governo, mas se trata também de um campo onde a palavra predomina. E a gente, então, convive todos os dias com ah, o problema enfim, com a necessidade da palavra livre na diplomacia e com o problema que a falta de liberdade de expressão também aí traz, porque você precisa falar a verdade, você precisa procurar a verdade, você precisa denunciar a mentira, você precisa esforços coletivos para chegar à verdade, somente com a verdade que você chega a objetivos internacionais, a paz, a justiça, etc. A liberdade de expressão é o fulcro da atividade, a essência da atividade. Hoje, o poder ele se dá em grande medida, talvez na principal medida, pelo controle do fluxo de palavras, do fluxo da comunicação. Mais do que, em outros momentos, pelo controle de atividades econômicas ou, né, de outras esferas de ação. Hoje nós estamos na civilização da informação, na civilização da palavra, como nunca antes, e ela, portanto, tem no seu centro a expressão, a comunicação. Logo, quem quer um poder absoluto, como esse pessoal quer imediatamente controlar a informação através, por um lado, da censura, né? Censura e perseguição, enfim, todos os instrumentos que visam a calar aqueles que estão no campo oposto, como também instrumentos de propulsar aqueles que estão no seu campo, né? A gente vê pouco menos isso, mas isso também de certa forma, isso também atenta contra a liberdade de expressão, quando você tem poderes públicos colocando como porta-vozes, né, determinadas pessoas que parecem pessoas isentas, pessoas privadas, mas que, de alguma maneira, estão trabalhando para esse sistema e distorcendo as informações, né? Então, eu vejo, sobretudo, como parte de um projeto de poder. O que está em jogo não é simplesmente a censura. O que está em jogo é todo o espectro de quem manda e quem obedece. Essa foi uma das grandes pontas de lança aí do sistema que domina o Brasil, né, que eu chamo corruptariado, né, um sistema corrupto e, né, solta corruptos e premia corruptos, né? Foi uma das principais pontas de lança para derrubar um governo que se propunha justamente a acabar com esse sistema, né? Fazer valer realmente a Constituição, a lei, e não essa espécie de Constituição paralela que existe no Brasil, que é a Constituição que, né, permite o governo dos corruptos. Então, digamos, o complexo se deu conta disso. Olha, o governo tem popularidade, tem políticas que estão sendo aprovadas pela população, como é que você faz para desacreditar esse governo, né? Medidas judiciais, claro, começaram a ser tomadas, né, porque não teriam maioria talvez no parlamento, mas transferiram, digamos, né, o poder de defender o sistema para o judiciário.
mas, ao mesmo tempo, usaram outro grande instrumento que eles têm, que é a mídia e o domínio da mídia. As pessoas não têm essa noção. Eles acham que realmente o Supremo está defendendo a democracia, que né, havia uma ameaça da extrema-direita, e há uma ameaça da extrema-direita à democracia, e que, olha, o Supremo realmente tem que fazer o que for necessário, e agora o governo Lula tem que fazer o que for necessário para calar essa extrema-direita. Então, eu acho que tem um número, não sei se numericamente, mas em termos de influência é muito grande, esse conjunto de pessoas na sociedade que, não de má fé, mas por um vício global, né, tendem a ver a realidade realmente ao inverso, né, e de repente até sabem que está havendo censura, mas acho que tem que haver censura mesmo, porque são os maus que estariam sendo censurados e os bons é que estão censurando. Um aspecto que eu acho que é importante a gente mencionar é o seguinte, que isso não é só um caso no Brasil, né? Essa utilização de algum tipo de complexo industrial de censura contra projetos políticos populares e antissistema, e isso acontece praticamente em todo o mundo ocidental democrático, ou seja, Europa, América do Norte, América Latina. Em muitos lugares, né, inclusive nas chamadas grandes democracias da Europa, da América do Norte, você vê exemplos mais ou menos semelhantes de utilização de pretextos como discurso do ódio ou defesa de minorias, etc., para calar forças políticas poderosas, ou seja, com muita popularidade, e que são contra, de alguma maneira, um sistema que também é uma espécie de sistema mundial que tem se formado. Então, isso é um aspecto que torna muito mais difícil e desafiadora a luta pela liberdade de expressão no Brasil, porque se você tivesse um fenômeno de censura, de perda das liberdades básicas apenas no Brasil, mas outras grandes democracias do mundo estivessem funcionando normalmente, provavelmente elas influenciariam a favor da liberdade no Brasil. Mas não, hoje as grandes democracias estão deixando de ser democracias de maneira muito acelerada, justamente através de um processo de censura, de cancelamento, de banimento virtual de pessoas e tipos de discurso, certo? Então, o clima internacional é hostil, né? É hostil ao Brasil, né? No Brasil você tem toda uma estrutura que tem a esquerda, tem o judiciário, tem todo um congresso dominado, etc., e que está perseguindo como nunca se perseguiu no Brasil e poucas vezes na América Latina. Então, já estou falando, é muito soundbite, né? Tem que ser um soundbite até menor, mas é por aí, tem que mudar a percepção para uma percepção real. E eu acho que o IFPE pode fazer muito nesse sentido, principalmente, claro, nesse trabalho nos Estados Unidos, mas também na Europa, nos grandes centros assim, emissores de informação e de opinião, sobretudo Inglaterra, França, Alemanha, né, e Espanha, certo?